Estamos de volta com você, mais notícias até o meio-dia, com muita informação. Agora são 11 horas e 41 minutos. Hoje já estou recebendo aqui o Eldo Ferreira dos Santos, que é o coordenador de serviços de atendimento móvel de urgência, coordenador geral do SAMU. É isso, né, Eldo? Isso, Luiz. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho de SAMU para todos aí, para a população. Cumprimentar todos aí que estão nos assistindo ao vivo também aí. E vamos tentar, de alguma forma, passar o mais transparente possível aí o que é a função do SAMU, principalmente nesse momento de pandemia para os senhores. Bom, os atendimentos do SAMU com orientações médicas por telefone aumentaram 36,4% no ano passado, né, aqui em Mato Grosso. A agência Lemes tem essas informações, vamos ver a reportagem e a gente volta comentando, tá bom? Sim, senhor. Roda para mim. Em Mato Grosso, os atendimentos no SAMU com orientações médicas por telefone aumentaram 36,4% em 2020. Conforme o levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, foram 10.913 ocorrências atendidas no ano passado e 7.999 em 2019. Já este ano, conforme os dados informados, somente em janeiro, o estado registrou mais de 1.000 ocorrências com orientações por telefone. O número é superior se comparado com o mesmo período de 2020, quando foram registradas 705 ocorrências. Ainda, de acordo com o levantamento, as ocorrências com atendimento presencial continuaram sendo a maioria. O número de trotes teve redução durante a pandemia. De acordo com o SAMU, em 2019 foram atendidos 16.901 trotes. Já no ano passado, o número caiu para 7.834. Isso significa uma redução de 53,6%. Em janeiro deste ano, as equipes do SAMU receberam 715 trotes. Apesar de o número ainda ser considerado alto e atrapalhar o trabalho das equipes, principalmente durante a pandemia, se comparado com os anos anteriores, segue em queda. Eldo, um trote deve trazer um prejuízo muito grande, né? Porque uma pessoa pode estar morrendo enquanto a equipe se desloca para uma ocorrência fictícia. Luiz, é assim, é até interessante essa abordagem da reportagem. Na verdade, o impacto da diminuição do trote não é nem necessariamente a questão da pandemia, mas sim a questão do ano letivo nas escolas, né? Porque assim, o nosso número de trote se concentra justamente nesse período escolar que compreende aí das 7 às 17 horas. E quando você desloca um recurso, hoje a gente tem 3 perfis, 4 perfis de serviços aqui dentro de Cuiabá, atendendo no SAMU, que a gente tem as motolança, que é um tipo de perfil diferente, é um recurso diferente a ser enviado, a gente tem o GEMAL, que é a motolança, a gente tem o VIR, a gente tem o Bravo e a gente tem o Alfa. E cada recurso desse, ao ser enviado para uma ocorrência que não é original, não é uma ocorrência verdadeira, a gente corre o risco de estar deixando de atender um paciente, uma PCR, onde o tempo-resposta ele é importante, que é aqueles 16 minutos da Golden Here, da hora de ouro que a gente fala. Então, às vezes acontece e é comum a gente ir para essas ocorrências que são originadas, que não são ocorrências, e você chega lá e defronta com o trote, e às vezes você tem ocorrência pendente esperando, porque por mais que a gente tenha hoje uma cobertura de 100% dentro do perímetro Cuiabá e Várzea Grande, com 13 viaturas, a gente tem quase 1 milhão de habitantes aqui. Então, assim, e a gente faz um atendimento em média de 500 ocorrências dia. E dessas ocorrências, 220 vira envio de recursos, via ambulância. E cada ambulância dessa, ela tem um custo para sair. Ela tem um médico, ela tem um enfermeiro. 500 ocorrências dia? Em média, nas 24 horas da data. Meu Deus, é muita coisa. Só que aí você tem dentro dessas 500, as que a gente chama que vira ocorrência e as demais que não. Então, assim, dessas 500 ocorrências, a gente tem em média aí de 200 a 230 viram ocorrência com envio de recursos, né? Você falou em vários módulos aí de perfis de recursos. Perfis de recursos. Disseca aí cada um deles. Eu tenho, por exemplo, em uma situação que é para aferir um óbito ou um atendimento mais rápido a uma situação de uma PCR ou uma situação de um agravamento que eu não tenho um recurso de transporte, na minha unidade eu tenho a VIR. É uma viatura que não transporta paciente, mas ela é avançada para atender qualquer natureza de ocorrência. Ela é composta por um médico, um enfermeiro e um condutor. Essa é a VIR. Eu tenho o GEMAL. O GEMAL hoje está avançando agora para uma formulação que o Ministério já está exigindo, que é a formulação mista, com um enfermeiro e um técnico de enfermagem, condições também, por ser uma área central nossa, o trânsito,
As motos também chegam muito rápido nas ocorrências, só que as motos têm um limitante. Elas não funcionam no período noturno e nem funcionam em chuva, né? Climas diferentes do dia a dia. Temos a Alfa é uma ambulância apta ao transporte, que ela é composta por médico, enfermeiro e condutor, e temos a Bravo, que é a viatura que é composta pelo enfermeiro, técnico e condutor, ou 2 técnicos e o condutor. São diferentes as questões de envios. Quando a ocorrência é mais grave, a gente envia uma Alfa com médico. Quando é uma ocorrência menos grave, a gente envia um Bravo. Mas existem situações que você envia um Bravo para tempo-resposta porque você não tem um Alfa na base. E aí, nesse caso, a gente hoje trabalha, a gente assumiu o SAMU tem pouco mais de um ano. Quando a gente assumiu o SAMU estava com 48 minutos de tempo-resposta em qualquer região de Cuiabá e Várzea Grande. A gente hoje conseguiu chegar a isso a 28. Nosso ideal seria de 25, de 20 a 25. E a gente está trabalhando para isso aí com a conscientização das equipes. O que está atrapalhando para chegar nesse número ideal? Hoje a gente tem um fluxo muito grande com a questão da pandemia, que aí você tem ocorrências que aí você tem que paramentar, né? Então, assim, não é uma ocorrência que eu posso bradar para você na base e te deslocar para o envio. Eu tenho que te dar uns 10 a 15 minutos para que você possa paramentar. Se vestir adequadamente. A roupa própria para o atendimento ao Covid. E o trânsito muitas vezes. Só que a gente hoje conseguiu, se a gente olhar lá para fevereiro, quando a gente entrou no SAMU, para hoje, a gente conseguiu já diminuir esse tempo consideravelmente, ficando em 28 minutos, isso graças à equipe. Claro que eu ressalvo, se a minha viatura estiver na base, porque às vezes eu estou em ocorrência e tem ocorrência pendente, então esse tempo-resposta pode ser que ele demore um pouquinho mais. Por quê? A hora que você origina a minha ocorrência no meu sistema, é a partir daquele momento que eu envio o recurso que eu começo a contar o tempo-resposta. Entendi. E essa redução no número de trotes, então, na sua opinião, tem ligação direta com as aulas? Isso. Então, quer dizer, os alunos, então, que ficavam passando trote? Na grande maioria. A gente tem alguns trotes chamados trotes conhecidos, né? A gente tem um trote que é uma pessoa adulta que provavelmente reside ali na região da Fernando Correia, ali mais nas proximidades do FMT, que ele é um dos pacientes que ele trota, a ambulância vai e ele liga depois e tira sarro porque ele está vendo a ambulância passar na Fernando Correia. Esse é uma pessoa adulta, a gente não pode dizer, a gente não sabe se é um psiquiátrico ou não. Não é adulto, né? Pela brincadeira não, porque um dia qualquer desse ele pode estar com uma ocorrência original e a gente não consegue atendê-lo devido a não acreditar. Isso é que nem aquela história do Joãozinho que vivia fazendo de conta que estava se afogando. Aí Mais ou menos desse nível. Um dia ele estava se afogando de fato foi ajudar. E ninguém foi ajudar e ele acabou morrendo. E assim, a gente tem essas dificuldades e uma dificuldade maior ainda. Eu tenho um banco de dados de todos os telefones celulares que saem os trotes e mapeado também os orelhões que são dentro das escolas. Por isso que eu falo para você, é possível identificar. As escolas, elas são sim, com 60% dos nossos trotes são oriundos do ano letivo das escolas. Bom, nós temos uma outra reportagem aqui, que é um motorista do SAMU, que fala sobre a pandemia do coronavírus. A reportagem da TV Cultura, solta aí, a gente vai comentar no retorno aqui. A nossa profissão já é uma profissão já meio estressante. Ficar o dia todo no volante não é fácil. Com a chegada da pandemia, aumentou a tensão e podemos dizer que aumentou o alto índice de estresse dos condutores, pois nós temos que redobrar a atenção no trânsito, redobrar a atenção com os cuidados, na paramentação, na desparamentação, cuidado com contaminação do paciente, dos acompanhantes, da nossa equipe, nossa, automaticamente também com as nossas famílias. Hoje nós já temos uma desvantagem grande, que nós não somos da área da saúde. A portaria 2048 não contempla os condutores de ambulância como sendo oriundos da saúde. Mas somos guerreiros, nós temos nossa residência, vamos socorrer vidas, conduzindo as ambulâncias com a maior cautela. A população está aí para ser atendida, a qual o condutor faz parte desse socorro importante. Nós estamos aqui para levar o melhor, para ajudar, para colaborar, às vezes até mal reconhecidos. Mas nós estamos firmes, a população merece isso. Welder, nós mostramos aí uma situação gravada em São Paulo, mas que é a realidade vivida também aqui em Cuiabá, né, em Mato Grosso. Luiz, a gente escutar o colega falando assim, a gente sente a nossa realidade numa realidade distante, né, que é similar.
A portaria 2048 tem previsão para ser revista esse ano, talvez seja incluído daí os condutores, ela vai ser feito um ajuste, porque essa portaria ela já tem 18, 19 anos e não foi revista ainda, ela é de 2002, né? Então é uma portaria antiga. Mas quando ele coloca essas questões do fator do estresse, realmente o nosso trabalho ele é um trabalho ostensivo que faz com que a equipe trabalhe sempre no seu limite. E você mexer com o sofrimento, com os fantasmas alheios, muitas vezes são os seus também, que você tem que lidar no dia a dia para atender. Hoje, por exemplo, a gente teve uma situação que um colega nosso, condutor, foi atender o pai dele que está em PCR. E chegou lá, era o pai. PCR é o quê? Uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, a gente teve situações recentes aí de colegas que foi atender o irmão baleado, que estava, porque você não sabe quem está do outro lado da linha. Então, quando você sai, sempre você vai para achar ou encontrar qualquer natureza de ocorrência que você muitas vezes tem que estar preparado para lidar com ela. A gente, o teor nosso de estresse, ele deu um pico muito elevado, mais ou menos ali em março, até ali passar junho, outubro mais ou menos, que foi aquele elevado da pandemia que ficou mais evidente, que a gente perdeu o colega, o Eusébio, né, nesse período de maio. E semana passada a gente perdeu uma colega nossa, a Vânia, que a gente fez as nossas homenagens, levamos lá, porque é um velório e uma morte solitária. Ela ficou internada mais de 10 dias e você não pode receber a família, você não pode receber os seus amigos, você não pode ver ninguém. Então é uma morte muito sofrida. E a gente quer, de alguma forma, conscientizar, a gente falando aqui, o Coronel Pinheiro, recente, falou com você, essas aglomerações, e mudou o perfil epidemiológico da Covid hoje. Não é mais as pessoas de 40 anos, hoje a gente está com um índice elevado aí entre 15 e 30 anos. Sim. E também com as mortes, porque hoje a gente está com mais de 30 variantes da cepa já. Então, assim, hoje não é mais a Covid que nasceu lá em Wuhan, lá na China. Então, assim, já é outras variantes. Agrava, e nem todo mundo, você fez uma abordagem interessante, nem todo organismo vai reagir da mesma forma. Às vezes você vai pegar e não vai sentir nada. Às vezes você vai pegar e não vai conseguir sair. A gente tem colegas conhecidos que entraram de manhã no hospital, quando foi 16 horas da tarde já estava em óbito. Então, assim, são realidades que a gente tem que evitar. Às vezes eu tenho meu pai, minha mãe, minha avó em casa se mantendo o distanciamento social, mas eu, quanto jovem que acho que não vou pegar, eu saio para a rua e acabo contaminando, e meu pai, minha mãe, minha avó talvez não tenha a mesma sorte que eu de ser assintomático. E uma pessoa idosa ou uma pessoa que tem alguma outra patologia que agrave o quadro pode ter menos chance do que você. Como que as pessoas podem colaborar com o trabalho do SAMU? Hoje, o SAMU, a gente precisa muito da população no termo da conscientização. A gente fala aqui em relação à redução de trote e o aumento das ocorrências orientativas, isso é feito, e aí a população às vezes não entende, que muitas vezes a orientação médica nessa ocorrência, Luiz, ela é para que a gente não circule esse paciente e exponha esse paciente a um risco maior. Isso é orientação do Ministério da Saúde. Então a população tem que conscientizar. Muitas vezes a sua ocorrência ela é gerada no SAMU, eu sei que 10 minutos para quem está na cena do sofrimento é diferente do que para quem está enviando um recurso atrás de um telefone aqui, fazendo essa telemedicina. Mas a gente sempre dá o melhor de nós e pedimos para que a população mantenha esse distanciamento social, se preserve nas suas residências. A gente viu aí o Coronel Pinheiro citando aí a questão acabando com as festas, festividades. Chapada teve até nem pouca coisa, o Coronel até me passou isso em off aqui atrás, mas a gente ainda vê esses pontos de aglomerações. Então, assim, a gente entende que hoje a população, para ajudar, é ficando em casa, Luiz. Ficar em casa, se cuidar. Se cuidar. A gente sabe que a gente tem que sair para trabalhar, a maioria das pessoas, principalmente os autônomos, mas a gente sair só se for necessário e evitar. Mas use máscara, use álcool, que hoje cientificamente é a única coisa comprovada que a gente tem que limita a expansão desse vírus, né? E o trabalho de vocês não para, né? O SAMU é 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre ponto para, em condições de aí para atender a população. Sempre estamos dando o nosso melhor. Ano passado, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fechar o ano com 32 capacitações internas para o SAMU, porque a pandemia chegou como novo, a gente teve que aprender a trabalhar já com o carro andando, a pandemia crescendo, e hoje nosso pessoal do SAMU, que é regulado aqui por nós em Cuiabá, que são 13 municípios,
são 100% preparados para lidar com a Covid ou com qualquer natureza de ocorrência, são profissionais altamente qualificados e preparados para esse enfrentamento. E a população pode ter certeza que se precisar do SAMU, a gente vai chegar aonde for solicitado e vai dar conta do recado, porque a equipe nossa hoje está preparada para isso, Luiz. No trânsito, as pessoas estão mais conscientes? Deixam a ambulância passar? Essa é uma dificuldade. Sempre a gente tem que estar atento aí com a questão, a faixa da esquerda, deixar para a ambulância, mas muitas vezes a gente não conscientiza isso aí, tem pessoas que ficam bravas. Eu volto a afirmar, isso sempre eu deixo bem claro, se o SAMU tiver com a sirene ligada, algum sinal ligado, ele vai estar indo para a ocorrência ou tripulando com o paciente. A gente não pode, não tem permissão de ligar a giroflex em nenhuma situação que não seja ocorrência. E quando isso acontece, o profissional ele é advertido, porque tudo é monitorado em tempo real. A gente sabe quando ele está indo para a ocorrência ou não. Então, assim, se a gente tiver de sirene ligada, dê espaço, deixe o SAMU passar. Isso é importante porque quanto mais cedo a gente chega na cena, mais chance a gente tem de salvar a vítima. Weldo, muito obrigado pela tua presença aqui no programa, por esse papo. Sinta-se à vontade para voltar, tá bom? Luiz, prazer é nosso. Essa oportunidade que a gente tem de falar de SAMU não é direto, isso não é comum, né? O SAMU ele vai muitas vezes na mídia negativo, porque a gente, igual eu te disse, a gente atende 500 ocorrências dia. Uma ocorrência que não é atendida a contento, a gente vai para a mídia negativa. E essa oportunidade de estar falando um pouquinho do trabalho, eu te agradeço essa oportunidade de dizer para você que sempre que você precisar de alguma informação do SAMU, estou à disposição para vocês lá, e para a população a gente pede só essa consciência e a pandemia vai passar. E qualquer coisa, ligue 192. Qualquer coisa, 192, o SAMU vai estar lá para te atender. Espero que ninguém precise, mas se precisar, esse é o número. Obrigado, Weldo. Luiz, obrigado para você. Mande um abraço a todos do SAMU e nossos sentimentos pela perda da colega de trabalho aí, certo? Levarei sim, pode ficar tranquilo.